Passamos ao horário do expediente, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia, pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, excelências, inicialmente aqui eu já quero adiar 2 processos de pedido de vista. Não sei se ainda é possível adiar, que já veio de adiamento anterior, que eu tenho que devolver estando presente, né, o relator originário, pelo menos essa é a praxe, apenas num processo, em 2 processos um do plenário, participou da votação com o senhor Fernando Toledo e com a senhora Maria Cleide, foi feito isso, e também um processo meu da Câmara, em que houve um pedido de vista meu, e esse processo ele foi aprovado, mesmo com o Ministério Público presente, até hoje nenhuma providência foi tomada a respeito. Que isso fique registrado, excelência. São os processos 819 de 2013 e o processo 16566 de 2013. São pedidos de vistas. Um é um contrato para concurso público, ambos são contratos. Eu estou aqui adiando, se ainda for possível, porque se não for possível, eu vou repautar, que eu tenho que ir na presença do... São 2 processos que estão em vista. Isso, com o Vossa relator Excelência. originário é o conselheiro Otávio Lessa, e eu pedi vistas, e já para devolver algum tempo, nós não estamos... E quando ele devolver, o processo não tinha sido pautado. Aí foi repautado para hoje. Então, eu vou adiar. Vou adiar. Porque ele está, inclusive, em férias, conselheiro. Até o dia 15, ele está em férias. Então, eu acho que aí, uma questão de... retirar tem que repautar. e repautar. Tá? Minha assessoria para que fique atenta à questão prazal, tá? Excelências, então, sendo assim, hoje eu só tenho processos, a imensa maioria de aplicação de multa, e um processo em que a gente está acabando por considerar a defesa e, por assim dizer, anular, cassar a multa, dependendo da interpretação que se tem desses termos. Então, excelência, eu trago processos, inicialmente processos referentes ao município de Feira Grande, ao gestor do município maior à época, no processo 2186 de 2013, mantendo a aplicação da multa, que apesar de ter havido recurso, na verdade, todos os processos é uma etapa recursal do processo de aplicação de multa, que apesar de ter ocorrido a não aceitação do judicionado, aqui a multa foi mantida, mesmo porque na questão das justificativas e explicações, fatos novos não foram carreados aos autos que ocasionasse a mudança de entendimento do relator, do órgão ministerial, e acredito que até do plenário não ocorra essa busca. É o processo 2186 de 2013, manutenção do Acórdão 297 de 2016, pela aplicação da multa. No processo 2188 de 2013, manutenção do Acórdão 298 de 2016, pela manutenção da multa. Se vocês querem essa explicação, eu posso aqui dar exatamente a data e a publicação e dia da sessão. Processo 10156 de 2012, manutenção do Acórdão 301 de 2016, e processo 10.064 de 2012, pela manutenção do Acórdão 303 de 2016. Com relação ao município de Campo Grande, ao gestor do Fundo de Aposentadoria e Pensões do município,
de Campo Grande, manutenção do acórdão 131 de 2014, com relação ao município de Capela, ao gestor maior daquela municipalidade, no processo 2452 de 2016, a manutenção do acórdão 218 de 2016. Com relação ao município de Piaçabuçu, a secretária municipal de saúde, no processo 14717 de 2012, pela manutenção do acórdão 63 de 2016. Com relação ao município de Palestina, para o gestor do Fundo Municipal de Saúde, eu não sei se eu falei aqui no número do acordo da manutenção, é o 63 de 2016 de Piaçabuçu, de Palestina, ao gestor do Fundo Municipal de Saúde, no processo 18591 de 2013, manutenção do acórdão 192 de 2015. E também com relação à gestora do Fundo Municipal de Assistência, no processo 6651 de 2014, a manutenção do acórdão 109 de 2016. Excelência, aqui eu vou só reler, mas já foi lido anteriormente, só para deixar aqui a nossa memória mais próxima. Frente aos indícios dos autos, a não ao não provimento dos recursos aqui impetrados, eu aqui trago votos nesse sentido, que a decisão foi colegiada, que o Pleno mantenha a aplicação das multas da forma aqui e, novamente, proceda às providências de praxe quanto à questão recursal e a questão também para o pagamento da multa, inclusive recolhendo-as ao FUNCONTAS após decorrido o trânsito da decisão. Os gestores que assim não entenderem por fazer os processos, o devido instrumento executivo poderá ser enviado à PGE para a competente ação, remessa dos autos ao FUNCONTAS para as suas medidas conforme competência legal, evolui o processo ao gabinete para acompanhamento, pagamento das multas e ou outras providências que se fizerem necessárias. Aproveitando o ensejo, Excelência, quanto ao processo 11.300 de 2015, com relação à Anadia, eu tenho que verificar aqui, 11.300. Na verdade, Excelência, aqui com relação ao gestor maior do município de Anadia, exercício financeiro de 2015, esse processo aqui, 11.300, eu quero adiar. Eu vou adiar para... Ele não é recurso, ainda é fase de aplicação. Sim. O gestor, é daquelas ações que o gestor efetuou apresentando documentos. Com comprovação, a gente
Eu estou adiando este processo para a próxima sessão, Excelência. Esse eu faço adiamento, e nos outros, esses são os meus votos que tragam para a sessão do Pleno, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, em todos os processos ora relatados, o Ministério Público ofertou parecer nos autos e pelos seus diversos fundamentos jurídicos que cada um trata de uma situação, entendeu que não havia motivo para acolher os recursos, razão pela qual nos manifestamos pela manutenção das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. O relator, senhora presidente. Conselheira substituta, doutora Raquel. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhor presidente, a minha pauta vai ser votada para a sessão de hoje. Pela ordem, conselheiro Fernando. Excelência, permito, eu tenho compromissos externos, eu gostaria de pedir regimentalmente que Vossa Excelência me autorizasse a deixar o Pleno. Obrigado, Excelência. Conseguir, senhora presidente. Sim. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, trago para relatar, senhora presidente, o processo terceiro de número 900/2013 da Secretaria de Estado de Planejamento. É um termo aditivo de um contrato. No ano de 2011, a Secretaria de Estado de Planejamento, representada pelo então secretário Sr. Luiz Otávio Gomes, firmou com a Associação de Combate à Desnutrição o termo de parceria número 01/2011, com objetivos de viabilizar a execução de projeto de capacitação dos excluídos sociais remanescentes das enchentes de Alagoas do ano de 2010. A capacitação teve como foco temas de educação básica, educação em saúde e nutrição e formação profissional no ofício de pedreiro. Em julho de 2012, a Nutrir solicitou a prorrogação de prazo, pois o recrutamento dos alunos demorou mais tempo do que o estimado no termo inicial, tendo em vista que o objetivo principal para os atingidos pela chuva de 2010 era de receber novas casas, novas moradias. O processo tramitou de forma rígida e diante da justificativa apresentada para possibilitar a prorrogação do prazo, a Procuradoria do Estado de Alagoas aprovou a celebração do aditivo de prazo. Nesses termos e diante da legalidade do procedimento, foi firmado o primeiro termo de aditivo do termo de parceria número 01/2011 da CEPLAN para prorrogação do termo pelo prazo de 6 meses. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o procurador Rodrigo Cavalcante exarou seu parecer, que com certeza será, nesse momento, defendido pelo representante deste parquê. Em apertada síntese, senhora presidente, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Considerando os termos do parecer 4244/2016 da 6ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público opinou pela regularidade do termo aditivo com a prorrogação da sua vigência. Em discussão o processo. Perdão. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora presidente, podia-se a análise do primeiro termo aditivo desse processo, que foi amplamente analisado pelo prazo de 6 meses. Buscando os autos, ressalto que o procedimento realizado para efetivar o aditivo de prazo cumpriu as etapas necessárias a essa assertiva e é corroborado pelo exposto no parecer do Procurador do Estado e do Procurador do Ministério Público de Contas. Nesse prisma e com base na análise processual, pela regularidade formal do procedimento, essa relatoria não encontra óbice ao registro dos dados do contrato, ante as considerações acima ponderando a ausência de vício no procedimento, decido, diante de todo exposto nos autos do terceiro número 900/2013,
em que figuram como interessados o secretário de Planejamento do Estado e a Associação de Combate à Nutrição, votar em observância ao artigo 133 do primeiro regimento interno deste Tribunal de Contas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o primeiro termo aditivo de parceria de número 01/2011 da CEPLAN. Assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério. Em discussão, o processo. Em votação, conselheira substituta, doutora Raquel. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Pedir ausência Fora. Ele não está. Mas ainda está, né? Ele não está aí. Aprovado. Trago, senhora presidente, para relatar também o processo de número 386 de 2013, que é também um contrato para a mesma Secretaria de Planejamento. Diante da necessidade de contratação de impressoras laser A4 para suprir as demandas dos órgãos, a coordenadora setorial administrativa da Secretaria de Estado de Planejamento, senhora Edicleia Salgueiro, solicitou a adesão à ata de registro de preço número 039/2012, oriunda da Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, do Paraíba. Da instrução do processo, destacamos aqui o memorando, a solicitação para adesão, a dotação orçamentária, a autorização para o fornecimento e o próprio contrato, isso acostado nas suas devidas folhas. Cumprindo o trâmite legal, a secretária adjunta de Modernização e Controle de Metas autorizou a empresa McLaren Máquinas Móveis e Equipamentos Limitada a efetivar a alocação de 5 impressoras laser A4. Nesses termos e diante da legalidade do procedimento, foi firmado o contrato número 026/2012 da CEPLAN no valor de R$ 129 mil entre a Secretaria de Estado de Planejamento e a empresa citada. Encaminhado a documentação a esta Corte de Contas, o procurador Rodrigo Cavalcante exarou o parecer de número 26/18/2017 da 6ª Procuradoria, que com certeza será defendido nesta oportunidade pelo Procurador-Geral. Em apertado assim, senhora presidente, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Do mesmo modo, nos termos do parecer número 26/18/2017 da 6ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público opinou pela regularidade da contratação. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora presidente, cuide-se, como disse, do contrato número 026/2012 da CEPLAN, que culminou com o fornecimento dos equipamentos citados, que é uma impressora A4 para suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento. Conclusão dos autos, ressalto que o procedimento realizado através da solicitação de fornecimento ao gestor, data de registro de preço, cumpriu as etapas necessárias para a assertiva e é corroborado pelo exposto no parecer do Ministério Público de Contas. Neste primas e com base na análise de toda a documentação, pela regularidade formal do procedimento, esta relatoria não encontra óbice ao registro dos dados do contrato. Ante as considerações acima, ponderando a ausência de vício no procedimento, decido, diante de todos expostos, nos autos de número 386/2013, em que figura como interessado a Secretaria de Planejamento e a empresa McLaren Máquinas, Móveis e Equipamentos, votar em observância ao artigo 133 do regimento interno dessa Corte, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato número 26/2012 no valor de R$ 129 mil. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão, o processo. Em votação, conselheira substituta, doutora Raquel. Acompanho o relator, senhora. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, para esta sessão não tem mais processo a relatar. Pela ordem para relatar, conselheira substituta, doutora Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, tenho para relatar processos de várias naturezas. Eu vou começar relatando um ata de registro de preço e vou fazer de forma resumida as informações e se tiver alguma dúvida eu esclareço.
É o processo TC 7906 de 2014, que trata da ata de registro de preços número 01 de 2014, originada do pregão presencial 01 de 2014, do qual saiu vencedora a empresa Campos Distribuidora de Medicamentos Limitada, ME, destinado ao registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a pleito formulado pela Secretaria de Saúde do município de Branquinha, com valor total somado equivalente a R$ 210.691,12. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos através de parecer número 3148/2016/4ª Procuradoria de Contas, opinando pela regularidade da contratação. A avença foi pactuada mediante a realização do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial e no que se refere ao atendimento às exigências formais previstas em lei, após o cumprimento de diligências por parte da interessada, constatou-se que o procedimento encontra-se devidamente instruído, contendo cópias de todos os documentos indispensáveis à sua regularidade. Diante de todo exposto, o meu voto, senhora presidente, é no sentido de julgar regular a ata de registro de preços número 01 de 2014, firmada entre o município de Branquinha e a empresa Campos Distribuidora de Medicamentos Limitada, ME, por se encontrar em sua forma revestida de legalidade, da ciência da decisão e dos pareceres técnicos, a interessada e publicar a decisão no Diário Eletrônico deste Tribunal. Com a palavra o Ministério Público. Os termos do parecer 3148/2016 da 4ª Procuradoria de Contas, também opinamos pela regularidade da contratação. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Acompanhe a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, senhora presidente. Aprovado. Tenho também para relatar o processo TC 18.533 de 2012. Trata-se de denúncia feita por 2 cidadãos que apontam irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, Fundeb, e denunciam os interessados a contratação irregular de professores por parte da administração municipal, conforme fatos exaustivamente noticiados na peça exordial. Em atenção às normas regimentais aplicáveis, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer 7257 de 2016, /2ª Procuradoria de Contas, sugeriu o arquivamento da denúncia por não terem os denunciantes apresentado provas que demonstrassem indícios de ocorrência de fatos alegados, nem sequer indicada a necessidade de produção de nenhuma espécie delas, bem como tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde sua propositura até a presente realização do juízo de admissibilidade. Em breve síntese ao relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público ofertou parecer nos autos, o parecer 7257 de 2016, em que entendeu não estarem presentes os requisitos para o processamento da denúncia, razão pela qual nos manifestamos pelo arquivamento do presente processo. Conselheira. Senhora presidente, peço vênia para não fazer a leitura aqui do trecho da competência e passo para a questão da admissibilidade. Inicialmente, ressalta-se que os denunciantes são partes legítimas para comunicar irregularidades ou ilegalidades perante este tribunal, nos termos do que dispõe o artigo 42 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 190 do Regimento Interno desta Corte, que conferem a qualquer cidadão legitimidade para ofertar denúncia acerca de irregularidades ou ilegalidades praticadas por agentes públicos. A despeito dessa condição, observa-se que os denunciantes não juntaram cópias de seus documentos de identidade, em atenção à disposição constante do artigo 191, subsequente do Regimento Interno, que assim dispõe. Artigo 191. A denúncia ou representação sobre matéria de competência do tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida com clareza e conter o nome completo, a qualificação, a cópia de documento de identidade e o endereço do denunciante, informações sobre o fato e autoria, circunstâncias e elementos de sua convicção e a indicação das provas que deseja produzir ou indício veemente da existência do fato denunciado. No que diz respeito, por sua vez, à inexistência de provas mencionada na manifestação ministerial, vê-se que, na petição inicial, os denunciantes afirmam que a documentação comprobatória dos fatos mencionados encontra-se registrada e arquivada junto à Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, podendo ser requisitada por esta Corte. Ademais, o uso irregular de verbos de Fundeb é prática de apreciação recorrente neste tribunal, o que indica, ainda que remotamente, que não se pode desconsiderar de pronto a necessidade de apuração das alegações.
Considerando, entretanto, que a ausência dos documentos pessoais dos denunciantes impediria o prosseguimento do feito em pauta, concedo prazo nesta decisão para que os interessados supram essa deficiência sob pena de arquivamento da presente denúncia. Nessa oportunidade, deverão informar sobre seu interesse no prosseguimento do processo, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido até então. Caso esteja sanado o vício acima apontado pela contraposição dos dispositivos legais normativos acima mencionados, e mais do que dos autos consta, entendo por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento desta denúncia, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica e o caput do artigo 191, em seu parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa. Outro sim, considerando que os denunciantes pleitearam sigilo por razões de segurança pessoal, tem por deferir o pedido formulado, determinando que, caso ocorra o prosseguimento da presente denúncia, que seu trâmite seja realizado em sigilo, conforme previsão do artigo 194 do Regimento Interno desta Casa. Da análise. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, que foi criado pela Emenda Constitucional número 53/2006, em substituição ao seu predecessor, o Fundef, cujos recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e municípios são vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e destinam-se exclusivamente para a aplicação da educação básica. Trata-se de norma cogente, esculpida no artigo 21 da Lei 11.494 de 2007, que o regulamenta, e aqui eu transcrevo esse artigo. Conforme previsão regimental, o juiz de admissibilidade das representações/denúncias que se apresentarem ao conhecimento desta Corte dar-se-á através de decisão do Tribunal Pleno após oitiva do Parquet de Contas, mediante análise sumária dos fatos e provas oferecidos. A abrangência da jurisdição deste tribunal sobre todo aquele que der causa ao tipo de irregularidade em pauta encontra-se sedimentada tanto na Lei Orgânica quanto na Resolução 3 de 2001, nosso regimento interno. Desse modo, o exame dos fatos trazidos ao conhecimento deste pleno, através da presente representação, demonstra-se plenamente justificado. Denunciam os interessados a ocorrência dos fatos capazes de ocasionar dano ao erário referentes à contratação irregular de servidores para atuar na educação básica. O expediente em referência aponta a existência de indícios de irregularidades que se referem a gestor do ente público sujeito à jurisdição desta Corte de Contas, conforme se depreende do teor do documento de folhas 2 a 4. É dever elementar deste egrégio tribunal satisfazer o interesse público, observando, dentre outros, o princípio da oficialidade, o qual confere poder à autoridade competente para decidir, no âmbito da administração pública, inaugurar e impulsionar o processo, podendo providenciar a produção de provas, solicitar laudos e pareceres, tudo aquilo que for necessário até que se obtenha um resultado final conclusivo, conforme previsto no artigo 2º, parágrafo único, inciso 12 da Lei 9.784 de 99. Nessa ótica, apresentada a situação fática pelos denunciantes e observada a legitimidade desta Corte de Contas para, no exercício de suas competências institucionais, velar, no caso concreto, pela legalidade dos atos administrativos, consoante se infere disposto no artigo 71, combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, considerando os indícios de irregularidades que podem causar prejuízo ao erário, como também podem aviltar interesses difusos, sugere-se o conhecimento desta denúncia para seu regular processamento. Feita essa análise, há-de se concluir por face à admissibilidade da presente denúncia, pelo seu conhecimento, para a adoção das providências necessárias à instrução do feito, que serão especificadas a seguir. E aí, meu voto é no seguinte sentido, senhora presidente, que o Pleno decida notificar os denunciantes para, no prazo de 5 dias, acostarem aos autos cópias de seus documentos de identificação em atenção constante no caput do artigo 191 do Regimento Interno desta Corte, sob pena de arquivamento da presente denúncia. Em sendo suprido o vício acima apontado, conhecer da presente denúncia, que deverá correr em sigilo na forma dos artigos 190 e seguintes do Regimento Interno, para apurar os fatos relatados. E determinar a realização de inspeção em loco nas contas do município em pauta relativas à gestão do Fundeb nos exercícios 2011 e 2012 para averiguação dos fatos denunciados. Determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento das medidas acima elencadas. Caso não seja suprido o vício acima apontado, determinar o arquivamento da presente denúncia e da publicidade da presente determinação. Em discussão, processo. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho a relatora, senhora presidente. Aprovado. Trago mais um processo, senhora presidente, que trata de uma representação, é o processo TC 6202 de 2013. Trata-se de expediente encaminhado pelo Ministério Público Estadual, que apresenta denúncia anônima ofertada naquele órgão em face de atos do ex-presidente desta Corte de Contas, senhor Cícero Amélio da Silva.
Os fatos denunciados referem-se à suposta realização de progressões funcionais dentro da estrutura de cargos e carreiras deste tribunal ao arrepio da lei. Informa o denunciante que alguns servidores teriam progredido do cargo de técnico de contas para o de analista de contas, o que não é permitido pela legislação vigente. Segundo se aduz na exordial, as progressões realizadas eram direcionadas a servidores específicos, o que se conclui em razão do fato de que os processos administrativos impetrados pelos funcionários que progrediram não passaram pela Procuradoria Jurídica do Tribunal, enquanto os referentes aos que não deveriam progredir eram para lá enviados. Isso porque, como não há respaldo legal para a progressão pretendida, o parecer da Procuradoria acabaria por ser contrário ao ato. Acostaram-se aos autos extratos de processos apontando as suas disparidades em andamentos. Inicialmente protocolado no Ministério Público Estadual, o referido órgão institucional encaminhou cópia dos autos ao Ministério Público junto a esta Corte de Contas para que fossem adotadas as providências cabíveis. Em posse do processo, por sua vez, o Parquet de Contas emitiu o parecer de número 6.387/2016, da lavra do procurador Ricardo Schneider Rodrigues, opinando no sentido de que fosse expediente recebido como denúncia/representação para apuração dos fatos. Em breve síntese, o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, no parecer número 6387/2016, o Ministério Público opina pela submissão da presente denúncia à representação, no caso, entendendo que seria uma representação do Ministério Público Estadual a este Tribunal de Contas, dando ciência dos fatos que foram ali relatados, para que seja deliberada por essa plena apuração dos fatos, sugerindo a realização de diligências, em especial a requisição à Diretoria de Recursos Humanos do TCE da cópia integral dos processos TC 18.889/2012, 18.757/2012, 18.758/2012, 649/2013 e 16.200/2012, que na denúncia apresentada tem indícios de graves irregularidades na progressão dos servidores. Ademais, que posteriormente seja feita a análise por parte da diretoria técnica responsável, qual seja a DEFAFOI, e que, por fim, os autos retornem ao Ministério Público para manifestação final antes de julgamento por essa Corte de Contas. Ademais, por se tratar de matérias sujeitas às atribuições da Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sugere ainda que se dê ciência do inteiro teor dessa denúncia ao corregedor da Corte. É essa a manifestação, senhora presidente. Com a palavra. Da admissibilidade. Trata-se de expediente assinado pelo Subprocurador-Geral Administrativo e Institucional do Ministério Público do Estado de Alagoas, que, atendendo à recomendação da Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça, procedeu ao encaminhamento do processo a esta Corte para que fossem adotadas as medidas pertinentes em relação à matéria denunciada. A denúncia em tela traz ao conhecimento deste plenário a suposta realização de progressões irregulares dentro da estrutura de cargos e carreiras desta Corte, conforme se depreende do teor da peça inicial protocolada no órgão ministerial estadual. Assim sendo, pela contraposição dos dispositivos legais e normativos acima mencionados, e mais do que dos autos consta, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento desta representação/denúncia, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica, bem como do caput do artigo 191, seu parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa. A representação em pauta versa sobre a aplicação da Lei 7.204, de 26 de outubro de 2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores Efetivos do Quadro Funcional do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Conforme afirmou o denunciante, o denunciado autorizou, no exercício de suas funções, a progressão indevida de servidores, sem respeitar, inclusive, os trâmites processuais administrativos aplicáveis à situação. De acordo com o artigo 7º da mencionada lei, os provimentos dos cargos efetivos ocorrerão, isso aqui está transcrito, tá? Os provimentos dos cargos efetivos ocorrerão exclusivamente por servidores habilitados em concurso público, conforme o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. A lei em comento criou os cargos de auxiliar de contas, técnico de contas e analista de contas, sendo previstas 4 classes dentro de cada carreira, A, B, C e D, transitando o servidor por promoção entre elas. Além disso, está prevista também a progressão em 7 níveis funcionais, tudo de acordo com critérios estabelecidos na própria norma. Não há, entretanto, e nem poderia haver, autorização para a progressão de um cargo para outro dentro da estrutura criada.
Como visto, o provimento deste só pode se dar mediante aprovação em concurso público. O enquadramento dos servidores efetivos, por sua vez, deveria ocorrer de acordo com a tabela de enquadramentos encartada no anexo 3º da referida lei, que determinava como se encaixariam os funcionários ativos na nova estrutura criada. Feito esse enquadramento, o diploma legal em pauta previa a possibilidade de insatisfação do servidor quanto à sua colocação inicial, determinando, pois, artigo 26, quando do enquadramento inicial dos atuais servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, será considerado o nível cujo subsídio seja imediatamente superior ao correspondente à sua remuneração, naquele momento do enquadramento, mediante ato expedido pelo presidente. Artigo 27. Para os fins de que trata o artigo 13 desta lei, os servidores que não forem adequadamente atendidos no enquadramento inicial poderão requerê-lo a partir de janeiro de 2011. Artigo 28. Ao servidor que se sinta prejudicado em função de seu enquadramento, será assegurado o direito de, no prazo de 60 dias, interpor recurso por escrito ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, expondo as razões de seu inconformismo. O inconformismo do servidor, entretanto, autorizava a abertura de processo administrativo, que não pode se furtar a respeitar as normas procedimentais, legais e regimentais, a fim de conferir validade à decisão que venha a ser proferida. A inobservância dessas condições acarreta a nulidade do ato, que justifica a atuação desta Corte para averiguação. A denúncia, pois, indica que houve enquadramento ilegal de servidores a partir de processos administrativos que não respeitaram os trâmites regulares. Caso seja constatada a veracidade dos fatos apontados, é função primordial desta Corte de Contas apurar a existência de dano erário ocasionado por ilegalidade praticada por gestor. Em sendo assim, conforme previsão regimental, o juiz de admissibilidade das representações de denúncias que se apresentarem ao conhecimento deste tribunal dar-se-á através de decisão do plenário, após a oitiva do parquê de contas, mediante análise sumária dos fatos e provas oferecidos. A abrangência da jurisdição desta Corte, sobre todo aquele que der causa ao tipo de irregularidade em pauta encontra-se sedimentado tanto na lei orgânica quanto no regimento interno desta Casa. Desse modo, o exame dos fatos trazido ao conhecimento deste pleno, através da presente representação, demonstra-se plenamente justificado. Feita esta análise, há que se concluir face à admissibilidade da presente denúncia / representação, pelo seu conhecimento como tal, com a adoção das providências necessárias à instrução do feito, que serão especificadas a seguir. Conhecer da presente representação, na forma dos artigos 190 e seguintes do regimento interno, para apurar os fatos relatados, citar o senhor Cícero Amélio da Silva, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para que no prazo de 15 dias apresente defesa em face dos fatos apurados nessa representação / denúncia, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, requisitar a Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de Contas cópia integral dos processos TC números 18.889/2012, 18.757/2012, 18.649/2013, 16.200/2012, a fim de que sejam acostados a estes autos. Determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento de todas as medidas acima elencadas, da ciência do inteiro teor desta representação / denúncia ao excelentíssimo senhor corregedor desta Corte, para os fins do artigo 33, 6º do regimento interno, e da publicidade da presente determinação e ciência imediata da decisão aos interessados. Esse é o meu voto, senhora presidente. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro substituto, doutor Alberto. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, tendo no voto da conselheira encaminhado o processo também para a análise da corregedoria, me deixa satisfeito porque eu acho que isso é uma coisa que precisava tramitar pela corregedoria. Trata-se de progressões possivelmente irregulares. Inclusive, me fez lembrar, desde antes da manifestação do meu voto, que Vossa Excelência determinou, inclusive, uma auditoria na Folha que, em simbiose com ações da própria corregedoria, pode esclarecer não só, senhora presidente, a possibilidade de eventuais equívocos ou ilegalidades em promoções. Nessa casa aqui, não sabemos como é que isso, ao longo dos anos, vem se procedendo. Faço esse registro, senhora presidente, para que não pensemos apenas a gestão deste ou daquele presidente desta Corte,
Porque o que me parece é que o concurso público nesta Corte de Contas supriu apenas as necessidades de auditoria e de Ministério Público. Não me ocorre e não tenho conhecimento de que para os demais cargos desta Corte de Contas tenha havido em algum momento concurso público para supri-lo. Então nós precisamos realmente nos debruçar sobre isso, ter uma análise, digamos assim, mais conceitual, mais cuidadosa, para que isso não fique, digamos assim, no campo da criminalização de quem o fez, algum tipo de promoções, digamos assim, para suprir até a necessidade, a demanda desta Corte. Mas com esse breve raciocínio, eu acompanho integralmente o voto da conselheira relatora. É aprovado. Tem mais alguns processos que são todos referentes a processos do Funcontas. E em todos esses processos não houve a manifestação de defesa dos responsáveis. É o processo TC 14.865 de 2014, trata do não envio do prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013, pelo senhor Tássio Melo da Silveira, gestor do Fundo de Transportes Urbanos do município de Maceió. TC 14.630 de 2014, trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013, pela senhora Flávia Célia dos Santos Souza, gestora do Fundo Municipal de Educação de Marechal Deodoro. TC 14.638 de 2014, trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013 pela senhora Elineide Henrique Soares Barbosa, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Pindoba. TC 14.919 de 2014, trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013 pela senhora Glória de Fátima Cavalcante Pereira, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Roteiro. TC 13.291 de 2014, trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013 pelo senhor Vladimir Chaves de Brito, prefeito do município de Roteiro. TC 8089 de 2014, trata do não envio da 3ª remessa do SICAP de 2013 pelo senhor João Pereira da Silva, prefeito do município de Santa Luzia do Norte. TC 8582 de 2014, trata do não envio do prazo da 3ª remessa do SICAP de 2013 pela senhora Josefa dos Santos Silva, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Luzia do Norte. TC 8527 de 2014, trata do não envio no prazo da 3ª remessa do SICAP de 2013 pela senhora Maria Edna Gonzaga Ferreira, gestora do Fundo Municipal de Educação Básica do município de Santa Luzia do Norte. E TC 8581 de 2014, que também trata do não envio da 3ª remessa do SICAP de 2013 pela senhora Ruth Nascimento da Silva Moreira, gestora do Fundo Municipal de Saúde, também de Santa Luzia do Norte. Como falado inicialmente, em todos esses processos, apesar de citados para manifestação, eles não autuaram defesa e o meu voto é no sentido de manter a aplicação das multas de 100 FAUs por cada um dos descumprimentos. E pelo fato de não ter havido defesa, os processos não foram ao Ministério Público de Contas. Com a palavra, o Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro substituto, doutor Alberto. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com a relatora, senhora presidente. Aprovados. Não tenho mais processo, senhora presidente, processo de hoje. Senhora conselheira, senhores conselheiros, eu vou necessitar me ausentar por 5 minutinhos, então nós suspendemos por 5 minutinhos e já estou de volta.